paz do Senhor para a igreja, a paz do Senhor para os meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados, por mais uma noite poder entrar no seu lar e poder cultuar junto com você a esse Deus vivo e verdadeiro. E eu quero nesta hora, meu amado, iniciarmos este culto com oração. Eu quero orar, eu quero que você ore comigo, logo após o Ministério Atos de Adoração estará entrando no seu lar para juntos louvarmos e bendizermos ao nome do Senhor. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, meu Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado. Queremos pedir que o Teu Espírito tenha primazia em nossa vida, Senhor amado, primazia em nosso meio. Esteja, ó Pai, falando a cada coração, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito fale a cada coração. Ó Pai, receba a nossa adoração, o nosso louvor, que é fruto de gratidão por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, ó Pai. Tenha a primazia. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos já pela vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos estar louvando com o Ministério Atos de Adoração, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, vivo e verdadeiro, em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome, Senhor. Aqui estamos reunidos para agradecer-te, dizer o quanto tu és maravilhoso, grande e tremendo. Louvado seja o teu nome. Grande é o Senhor e é muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória.
vidas, confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados, como é bom adorarmos ao Senhor, como é bom expressarmos a nossa gratidão a Ele em adoração, em louvor. Como nós adoramos a esse Deus que um dia nos resgatou, nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu gostaria que nesta noite, assim como Deus tem falado ao meu coração, eu gostaria que Deus falasse ao teu coração nesta noite e que você possa ser grandemente edificado pela palavra que Ele tem colocado em meu coração. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Vamos fazer essa leitura do capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim a palavra de Deus. E no fim do sábado, quando já despojava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente, e dizei aos meus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, eis que vos tenho dito. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu estava pensando essa semana sobre a questão da ressurreição de Jesus. Nós sabemos que esse ato tem que ter um sentido muito importante para nossas vidas. Nós sabemos que Jesus foi levado à cruz do Calvário. Havia uma promessa da morte e ressurreição. Ele já havia prometido que ele iria ser levado ao madeiro, mas no terceiro dia ele iria ressuscitar. E essa semana eu estava perguntando a um amigo, e eu perguntei a ele qual era a importância da ressurreição de Cristo na vida dele. Ele me deu vários motivos, e eu glorifiquei o nome do Senhor, com aquilo que ele havia dito. E eu fiquei pensando, amado, o que realmente essa ressurreição de Cristo representa para a tua vida. Amados, eu fiquei indagando a mim o que essa ressurreição representa para a minha vida. Amados, eu entendo que Jesus Cristo ele fez um ato perfeito na cruz do Calvário. Um ato que me possibilita a ter uma vida diferenciada daquela vida que eu vivia no mundo, sem conhecer a Deus, morto em delitos e pecado. Eu entendo que a ressurreição de Cristo hoje tem um valor primordial na minha vida, porque eu sei que quando ele foi à cruz do Calvário, eu estava indo com ele, e quando ele ressuscitou, eu também ressuscitei junto com ele. Olha, a Bíblia me ensina, me dá grandes motivos para louvar ao Senhor, porque essa ressurreição é a base da minha vida cristã, da minha fé, porque se não houvesse ressurreição, a nossa fé seria vã, meu amado. Olha, nós vemos aí várias religiões com vários líderes, que estão fazendo obras fantásticas, mas a morte então intervém sobre a vida desses homens e eles morrem e acabou. Não há uma firmeza, não há quem possa dizer, olha, essa obra tem um fundamento, mas
A obra que Cristo realiza, ela tem um fundamento, porque Jesus ressuscita para a nossa justificação. Ele declara sobre a cruz do Calvário, ele estava então declarando ali que nós estaríamos sendo mortos com ele e com ele nós estaremos ressuscitados. Eu entendo hoje que essa ressurreição tem um sentido muito especial para mim, né? A Bíblia fala, irmão, que a ressurreição de Cristo cumpriu a sua promessa de ressuscitar. Portanto, podemos crer que ele cumprirá todas as suas promessas. Então, se ele prometeu que iria ressuscitar, então há várias promessas que Jesus Cristo tem feito em sua palavra e ela vai se cumprir, meu amado. Não só, né, a ressurreição, mas ele promete para nós algo maravilhoso. Ele promete uma vida eterna, ele promete uma vida de prosperidade, espiritualmente falando. Ele nos promete viver uma vida por cabeça e não por cauda. Ele nos promete, então, com essa ressurreição, nós vencermos aquilo que outrora me dominava, hoje não pode mais me dominar. Veja, amado, quando Cristo ressuscita, nós também ressuscitamos com ele. Todo aquele que crê nele, né? A Bíblia fala que pela graça ele nos justificou, pela graça ele nos ressuscitou, né? A Bíblia diz que pela graça foi salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie, mas foi feitura dele. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, né? Pela graça sois salvo. Então nós fomos ressuscitados com ele. E o que essa ressurreição me dá a entender? Que hoje, que essa ressurreição é a base para que eu pudesse então ter uma vida vitoriosa contra o pecado. O pecado já não pode mais me dominar. Por quê? Porque ele levou sobre si o meu pecado, para que, mortos para o pecado, eu pudesse então agora servir a Deus em espírito e em verdade. Veja, nós vemos isso lá em Romanos, quando ele fala para nós, lá em Romanos capítulo 6, ele fala para nós assim, olha, sabendo isso que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerados como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Eu começo a entender porque hoje eu entendo que a ressurreição de Cristo ele tem um valor primordial na minha vida. Porque se ele não morresse, não ressuscitasse, eu jamais poderia dominar o pecado. A minha velha natureza estaria dominando a minha vida ao ponto de eu viver uma vida de escravidão. Então, Jesus ele veio com essa finalidade, meu amado, de pagar um preço. Olha, a morte de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus foi algo tremendo, né? Nós vemos ali, né, em Mateus, quando nós falamos aqui, nós vemos aqui quando ele morre, né, na cruz do Calvário, a Bíblia fala que houve um momento maravilhoso ali de acontecimentos tremendos. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui. Veja só o que aconteceu quando Jesus estava expirando. Ele morreu na cruz. O que ocorreu? Olha, Jesus clamando outra vez, com grande voz entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, e abriram os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, meu amado, o que foi aquela morte de cruz, o que causou? O véu se rasgou de cima e embaixo, o que nos possibilita agora de ter acesso ao Santíssimo Lugar, através da morte e ressurreição de Cristo. Hoje,
mortos para o pecado, agora vivos para Deus. Sirvamos a Deus agora em novidade de espírito, não mais preso ao pecado, não mais dominado ao pecado. Então, meu amado, todas as vezes que nós olharmos para Cristo, olharmos para a palavra e vemos que Cristo ressuscitou, você entenda que você agora é uma nova criatura. Ele ressuscitou você para que você vivesse uma vida em santidade, uma vida agora não dominada pelo pecado. Olha, a ressurreição de Cristo tem um valor poderoso na minha vida. Eu entendo isso, amado. Quando eu estou vivendo alguma dificuldade, eu lembro que Cristo ressuscitou. E se Ele ressuscitou, eu também ressuscitei com Ele. E eu posso agora, espiritualmente, viver uma vida por cabeça. E não viver uma vida por cauda, amado. Porque a promessa se cumpriu. Ele pagou um preço pela minha redenção. E agora eu vivo agora. Cristo vive em mim e eu vivo agora com a minha vida em obediência à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, hoje, ressuscitado em Cristo Jesus, eu agora tenho condição de obedecer os seus mandamentos. Eu agora tenho condição de viver uma vida em santidade. Veja o que a palavra diz lá em Colossenses. Colossenses, ele fala também de uma forma maravilhosa para nós, para que nós entendamos bem essa coisa, porque eu não entendo pessoas que se dizem cristãos e vivem uma vida presa ao pecado. Meu amado, a Bíblia diz que se nós estamos na graça, a graça de Deus, ela não pode, se você está na graça, você não pode mais viver preso ao pecado. Veja, ele liberta você, a graça te liberta, te dá realmente uma nova vida e faz com que você possa dominar aquilo que outrora te dominava. Veja o que a Bíblia fala, veja o que nós agora temos que fazer, o que é mandamento do Senhor, através do apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses. Olha o que ele fala: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com seus feitos e vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha, a velha criatura foi crucificada com ele, e agora o novo homem, a nova natureza, agora com um espírito renovado, um espírito novo, agora o Espírito Santo para te conduzir agora em uma vida de santidade, né? Pensar agora nas coisas do alto, viver agora as coisas do alto, ter uma vida realmente em santidade. Meu amado, esse evangelho que eu creio, que me faz vencer, que me faz vencer o pecado, que me faz eu ter realmente condição de vencer aquilo que outrora me dominava. Meu amado, quantos de nós andávamos no curso do mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, diz a Bíblia. Nós não tínhamos noção, nós tentávamos deixar o pecado. Quantas vezes eu tentei deixar algumas coisas que eu fazia e não conseguia. Meu amado, era muito tremendo. Eu fumei há muitos anos, fiquei realmente preso a muitas coisas nesse mundo. E uma das coisas que me prendia era o cigarro. Eu fiquei muito tempo tentando deixar de fumar e nunca conseguia. Mas, meu amado, quando eu conheci a Cristo, que eu comecei a entender o propósito dele na minha vida, a minha vida mudou por completo. Eu passei então a compreender e entender que aquilo que a Bíblia dizia para mim era para a minha vida
para minha vida ter uma mudança. Eu compreendi. O Espírito, hoje eu entendo que o Espírito abriu o meu entendimento para que eu pudesse entender a vontade dele para a minha vida. Então eu falei não para o pecado. Eu tive forças. Hoje eu entendo que eu recebi Jesus como meu Senhor e a minha vida teve uma mudança completa. Eu deixei os vícios, amado, tudo aquilo que me prendia nesse mundo, eu deixei os vícios, passei a viver uma vida vitoriosa. Olha, já passaram, meu filho está com 32 anos, já se passaram 33 anos, mais ou menos, que nós nunca mais colocamos um cigarro em nossa boca, graças a Deus. E outros pecados que nós cometíamos, graças a Deus, o Senhor nos libertou, porque eu criei nesse Evangelho, eu acreditei de todo o meu coração que Jesus Cristo ressuscitou e Ele venceu a morte e Ele pagou um preço pelo meu resgate. Esse é o Evangelho, amado, que eu creio, o Evangelho que transformou a minha vida, o Evangelho que pode transformar a tua vida mediante a graça, mediante o conhecimento dessas verdades. Olha, as Escrituras dizem: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade, meu amado, Cristo morreu por você, levou sobre si os seus pecados, ressuscitou para a tua justificação. O teu velho homem, a velha natureza, foi com ele crucificado, para que o novo homem pudesse surgir, olha, em espírito e em verdade. Olha como eu me glorifiquei o nome do Senhor, quando eu comecei a entender que eu tive um novo nascimento, nasci da água e do Espírito, agora, então, podendo, dominar aquilo que outrora me dominava. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, a minha vida é voltada para as coisas do Senhor, né? E eu tenho, por esse tempo todo de Evangelho, como eu tenho conhecido pessoas que viveram dentro dessa situação, né? Pessoas que não conseguiram deixar os vícios, né? Quantas pessoas, amados, viciadas em drogas, presas ao alcoolismo, presas ao vício do cigarro, presas à maconha, à cocaína, amados, que um dia receberam Jesus como Senhor. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Eles então compreenderam, entenderam, a graça de Deus se revelou a eles para que ele pudesse entender. Agora, em Cristo Jesus, eles passaram a ser novas criaturas. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se faz novo. Tudo se fez novo em minha vida. Tudo se fez novo na vida desses que eu conheço, amado. Eu tenho em nosso meio um irmão que teve 30 anos preso aos vícios e ele vivia numa situação tão difícil, amado. Sabe, ele ia para a igreja e buscava o Senhor e estava bem, daqui a pouco tinha quedas, aí voltava e a gente falava com ele: não, continua caminhando, creia no Senhor Jesus, busque o conhecimento dele, olha assim, coloca nas mãos do Senhor, porque outrora Deus vai te cortar. Quando Deus te cortar, realmente pela sua graça, Ele fará com que você entenda e compreenda o teu Evangelho, e você vai ver que, conhecendo a verdade, essa verdade vai te libertar. Foi o que aconteceu comigo, meu amado, quando eu passei a entender o Evangelho. Aquilo que me dominava, eu passei então a dominar, né? Então eu vejo que na vida desses irmãos que eu conheço, que viveram presos ao vício, presos às drogas, presos à prostituição, quando eles conheceram a verdade então libertou a cada um deles, e eles então passaram a viver uma vida vitoriosa, glorificando o nome do Senhor, se alegrando e agora tendo um sentido real. Essa ressurreição de Cristo, amado, fez agora uma diferença poderosa em sua vida. Essa ressurreição de Cristo que faz a diferença, meu amado. Eu creio que talvez você possa estar aí com problemas em cima de problemas, mas creia que Ele ressuscitou, Ele está vivo, meu amado. Ele é a tua esperança, Ele é a minha esperança. Se você ainda está preso a alguns vícios, meu amado, olha, busque o conhecimento dessas verdades, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela me libertou um dia. Ela me libertou, essa verdade me libertou. Eu hoje posso entender que a minha velha natureza foi com Ele crucificado e Ele ressuscitou. Uma nova natureza, eu ressuscitei junto com Ele, então passei agora a viver em novidade de vida, e agora então passei a usar agora o meu corpo
como instrumento de justiça. Foi isso que ele fala em Romanos. Olha, ele fala assim, olha, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós consideráveis como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, louvado seja o nome do Senhor, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentais por servo, para lhe obedecerdes, sois servo daquele a quem obedeceste, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Louvado seja o nome do Senhor, meu amado. Ele nos libertou do império das trevas, o império que nos dominava, meu amado. Esse é o Cristo que nós cremos, o Cristo que é ressurreto, o Cristo que cumpriu a lei, o Cristo que fez ali a obra perfeita na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida, eu e você pudéssemos dominar aquilo que outrora nos dominava. Meu amado, creia no Evangelho, creia no Senhor Jesus, porque Ele pode te libertar. Olha, eu não sei o que você pode estar preso. Tem muitas coisas, né? O mundo está aí, muitas vezes, por não conhecer a verdade, o homem vive preso, né? Muitas vezes ele não conhece a verdade. Nós vemos que a religiosidade, muitas das vezes, prende o homem, né? Nós vemos aqui que Jesus fala, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas quando ele fala isso, ele fala para os religiosos que não conheciam ele, que não tinham entendimento da obra que ele realizou na cruz do Calvário, dessa ressurreição. Eles não tinham entendimento, eles achavam que era na força do braço dele, mas, amado, não é na força do nosso braço, é na força, é na fé de Cristo Jesus. É essa fé que nos garante uma nova natureza, essa fé nele que nos garante poder para dominar o que outrora nos dominava. Cristo é a solução para o nosso problema, meu amado, para que possamos viver uma vida vitoriosa. Cristo é a base da nossa vida vitoriosa. Creia na ressurreição de Cristo, meu amado. Creia que Ele ressuscitou para que você pudesse então ter vida e vida com abundância, para que essa vida pudesse ser transbordada. Olha, essa vida hoje pode exalar. Olha, você pode exalar vida, porque, amado, hoje outrora eu andava preso aos vícios, né? Pessoas que nós vemos que estão presas ao vício, doente, problemática, porque o pecado tem dominado. Essas pessoas estão presas nos vícios, nas drogas. Quantas pessoas estão assim, meu amado? Pessoas que realmente deixam realmente de crer nessas verdades e voltam a viver uma vida de escravidão. Meu amado, não podemos esquecer que Jesus morreu na cruz do Calvário e essa ressurreição fez com que nós pudéssemos então ter vida em nosso espírito, para que nós hoje pudéssemos vencer aquilo que um dia estava nos vencendo. O pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei. Olha, a lei exigia de nós, mas nós não éramos capazes de cumpri-la, porque o pecado original estava em nós. Nosso espírito estava morto, né? Mas foi necessário que Cristo pagasse o preço naquela cruz, ressuscitasse para a nossa justificação, e hoje, mortos para o pecado, pudéssemos então agora viver em novidade de vida. Sabe, amado, viver em novidade de vida, viver por cabeça, viver uma vida dominando aquilo que outrora nos dominava. Olha, quantas vezes eu parava de fazer determinadas coisas, mas se eu visse algumas pessoas fazendo perto de mim, dava desejo de fazer. Você vê que essa obra de Cristo é tão poderosa que ela entrou na minha vida, me cortou de tal forma que quando eu comecei a entender as Escrituras e tomei posse daquilo que ele realmente estava falando comigo, o que ocorreu?
eu passei a dominar, meu amado. Eu falei, o quê? Não quero mais não. E olha, pessoas que estavam na minha frente fumando, davam vontade de fumar. Olha só, eu tentei parar de várias vezes e não conseguia. E quantas pessoas eu vejo que tentam e não conseguem, meu amado. Quando consegue um lado, é presa em outra. Não que eu falo que isso aí é algo que eu sei que muitos com força de vontade, né, param. Mas eu estou falando que na minha vida foi assim. Eu só consegui vencer os vícios, né, mediante o conhecimento da verdade do Evangelho. Então, há pessoas que eu creio que são pessoas que têm, na realidade, força de vontade, e eu admiro muito, muito também essas pessoas, mas na minha vida, amado, eu passei a entender que não só o vício do cigarro, mas quanto outros vícios na minha vida que eu tinha, e Jesus então me libertou. E Ele pode libertar você, Ele pode dar realmente um sentido novo à tua vida. Creia, meu amado, olha, não é o final. Não desiste dos seus sonhos, creia no Senhor Jesus, porque Ele pode ressuscitar tudo aquilo que estava morto na tua vida. Ele é a ressurreição e a vida. Olha, a vida está nele. Então, louvado seja o nome do Senhor. Que você possa, então, se voltar para Ele. Creia nessa ressurreição, amado, porque Cristo ressuscitou. E se Ele ressuscitou, amado, nós somos mais do que vencedor, porque Ele cumpriu a sua promessa de ressuscitar. E Ele ressuscitou para a nossa justificação. Olha, louvado seja o nome do Senhor. Essa morte de Cristo na cruz do Calvário foi algo maravilhoso. A ressurreição dele, muito mais maravilhosa. Você vê que aquele anjo falou, para as mulheres, né? As mulheres que estavam ali buscando a Jesus no sepulcro. E olha bem o que o anjo falou àquelas mulheres, né? Ele falou uma coisa que nós hoje podemos falar também para você. E ele fala assim, olha, mas o anjo respondeu e disse às mulheres, não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Como ele já tinha dito, né, que ele iria ressuscitar. Que convinha que o Filho do Homem fosse levado à cruz de Calvário e ao terceiro dia ele ressuscitaria. E essa ressurreição nos trouxe grandes benefícios, amado. Essa ressurreição nos trouxe libertação, essa ressurreição nos trouxe esperança de eternidade, essa ressurreição nos deu nova vida, nos trouxe o Espírito Santo em nós agora para nos conduzir em vitória, nos deu a palavra, revelou para nós a sua palavra, porque outrora nossos olhos estavam fechados, nós éramos cegos, não tínhamos entendimento com relação à vida espiritual, e hoje se temos hoje, porque um dia Ele nos entrou em nossa vida, Ele se revelou a nós, e abriu os nossos olhos espirituais para que nós pudéssemos então entender e compreender a vontade dele para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, que há uma esperança na nossa vida. Amado, há uma esperança para você, há uma esperança para mim. A ressurreição de Cristo é essa esperança, a esperança de uma eternidade, a esperança de uma vida vitoriosa nesta terra. Meu amado, nós temos visto aí que os homens estão indo de mal a pior, porque deixam realmente de viver a vida que Cristo tem nos ensinado, deixam de crer nessas verdades. Se nós não cremos que Jesus ressuscitou, e se a ressurreição não é real, nós somos os mais miseráveis homens da face da terra, e a nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, e se ele não existe a ressurreição, amado, então é vã a nossa fé. Olha, se você crê num Deus que morreu, um Deus que não ressuscitou, esse não é o Deus vivo que nós cremos. O Deus que nós cremos é aquele que pagou o preço na cruz do Calvário e ressuscitou para a nossa justificação. Ele está vivo, ele vive e reina eternamente. Olha, não tenha medo, creia que aquele que disse que iria morrer, mas queria ressuscitar ao terceiro dia, cumpriu a sua promessa. Olha, essa morte foi uma morte tremenda.
Ele morreu o nosso velho homem ali e ele ressuscitou uma nova criatura agora em mim. Ressuscitou o meu espírito morto para que eu pudesse então agora ter uma vida de santidade, uma vida que agradasse o coração dele, uma vida presa à fé nele. É essa fé que te garante a vitória, é essa fé que vai fazer você realmente crescer. Amado, não se espante. Não se espante por tantas coisas que você verá nesse mundo, mas creia que se ele está vivo, a tua vida está, a tua salvação está garantida. Se ele ressuscitou, olha, creia que você também ressuscitou com ele, para que a vida dele pudesse estar em você e você viver como cabeça e não como cauda. Não use agora o teu corpo como instrumento de iniquidade, mas use agora o teu corpo como instrumento de justiça. É isso que nós estamos fazendo, é isso que todos aqueles que creem em Cristo Jesus estão fazendo, proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclame essas verdades. Proclame essa verdade, proclame que ele ressuscitou dentre os mortos, ele é o único, é o primogênito dentre os mortos, para que nós um dia também estaremos com ele ressuscitando, porque ele falou, eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha, estávamos mortos, mas agora estamos vivos. Olha, aquele que vive e crê em Cristo nunca morrerá. Meu amado, nós podemos passar pela morte física, mas é eterna, não vamos morrer, porque ele pagou o preço pelo nosso resgate. Nós estamos selados para o dia da redenção. Essa vida está em nós, essa vida, esse Espírito que está em nós agora, ele vai nos garantir a eternidade. Ele vai um dia nos ressuscitar e teremos um corpo glorificado. Amado, não haverá mais choro, não haverá mais planto, não haverá mais dor, não haverá mais desgraça. Nós estaremos para sempre com o Senhor, vivendo uma vida vitoriosa, expressando a nossa gratidão a Ele, porque hoje nós podemos viver livre do pecado, não preso mais e nem mais dominado pelo pecado, porque um dia ele pagou o preço pelo nosso pecado e ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos ressuscitar espiritualmente, ter acesso ao Santíssimo Lugar e adorá-lo em espírito e verdade. Que Deus nos abençoe nesta noite, que eu possa ter servido de instrumento para edificar a tua vida nesta noite e que você realmente seja grandemente edificado nesta noite. E creia, meu amado, creia que é uma esperança, a esperança de Cristo, a vida espiritual, a base dela está na ressurreição. Se Cristo não ressuscitasse, a nossa fé era vã, mas ele ressuscitou. E há uma esperança de eternidade por meio da ressurreição dele. E um dia, todos aqueles que morreram em Cristo hão de ressuscitar. A Bíblia fala, consolais uns aos outros com essas palavras, né? Porque cremos que aqueles que dormem no Senhor, um dia irão ressuscitar junto com Ele, estarão para sempre com Ele, para a glória e louvor do nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. E eu quero nesta hora, meu amado, orar pela tua vida. Eu quero fazer uma oração. Eu quero que você seja grandemente abençoado. Assim como Cristo um dia me libertou, assim como Cristo revelou a sua palavra ao meu coração, e hoje eu entendo que eu posso agora vencer, eu posso agora dominar o que me dominava, eu posso vencer aquilo que me vencia, eu posso agora ter uma vida vitoriosa nesta terra. Que você realmente possa crer neste Evangelho e possa viver os benefícios desse Evangelho que foi dado a nós gratuitamente pela fé. Então que você possa estar orando comigo, eu posso estar agora neste momento invocando o nome do Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Oramos comigo, ora comigo, irmão, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar em tuas mãos a vida deste meu irmão, desta minha irmã, Senhor amado. Pai, eu não sei o que eles estão vivendo, o problema que eles estão enfrentando, mas eu creio, Senhor, que a ressurreição de Cristo é a base da nossa vitória. Senhor, se tu já morreste, se nós morreste o meu velho homem com o Senhor,
e o novo homem ressurgiu para vivermos uma vida agora vitoriosa. Senhor, que Tu possa estar revelando-se ao coração de cada um deles, ó Pai, que eles sejam livres, ó Pai, sejam livres, ó Pai, sejam curados, sejam libertos para a glória do nome de Jesus. Eu creio, Senhor amado, no Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é o poder de Deus para a libertação de todo aquele que crê. Meu Senhor, se revela a esse meu irmão, a essa minha irmã, e dá forças, ó Pai, para que ele possa então dominar o que tem dominado a ele, que ele possa vencer aquilo que tem vencido ele, Pai, que ele possa ser mais do que vencedor por meio da fé daquele que realmente morreu e ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação. Muito obrigado, Pai, por esta noite abençoada, que nós possamos então, ó Pai, glorificar o Teu nome com gratidão em nosso coração pela obra que Tu fizeste poderosa em nossa vida. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus e Te agradecemos já pela vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados, em nome de Jesus, recebamos a bênção em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, as consolações do doce Espírito Santo esteja conosco hoje, agora e para sempre. Amém e graças a Deus.